Como barrar esses inquéritos intermináveis? Mais uma vez, meu amigo Josimar, é o voto que define o nosso futuro, é o passaporte para o futuro de verdade, ou para a miséria. Se o Poder Legislativo sentar segunda-feira e mudar a lei processual penal no que tange a durabilidade razoável de um inquérito, o que é um inquérito interminável? É o que nós estamos presenciando hoje. Existem muitas dúvidas em relação aos poderes. Classificamos entre legislativo, judiciário e executivo. Mas existe uma palavra que está soando muito na mente dos brasileiros: ativismo judicial. O que será que é ativismo judicial? Para conversar sobre isso, eu chamei um especialista que está voltando pela segunda vez no nosso podcast. Senhoras e senhores, com vocês, Evandro Liberato. Muito obrigado, meu amigo Josimar. Mais uma vez, de forma muito honrosa, recebi vosso convite. E hoje, aqui nesse podcast, estaremos tentando esclarecer algumas dúvidas e passar uma mensagem esclarecedora para o seu público, para o meu público, porque eu acho que é um tema ainda que está em voga e que merece, sim, tirarmos as cortinas desse assunto. Da última vez que você esteve aqui, a gente começou a entrar nesse assunto, porque é um assunto apaixonante. Você falou assim: Josimar, vamos deixar isso para um segundo podcast. É verdade. Então hoje a gente vai fazer um bate-papo. E eu queria que você começasse explicando, Evandro, justamente a chamada que eu acabei de fazer. Porque as pessoas fazem muita confusão entre os poderes. Até onde vai o poder do legislativo, do judiciário, do executivo? Será que o judiciário está extrapolando, está saindo fora das quatro linhas, como diz o presidente Bolsonaro? É uma questão muito controvertida, né, Josimar? Porque na medida em que nós temos um assunto que debate nos corações, sempre tem os pós e os contras. Mas analisando a questão inicial, debatendo com o meu filho agora mesmo, nós estávamos conversando sobre essa questão do Montesquieu. Foi que inaugurou essa questão da divisão dos poderes de governo. Então hoje nós temos o poder judiciário, legislativo e executivo. Nasce então nos Estados Unidos, na década de 40, essa questão do ativismo judicial. O ativismo judicial nada mais é de um poder elencado pelo poder judiciário, tentando dirimir e resolver celeumas, demandas judiciais que são trazidas até ele, através de mecanismos da omissão legislativa. Então, em tese, é isso. Então, o ativismo judicial é quando o poder legislativo se omite e aí o poder judiciário, que não pode se esquivar de analisar lesão ou ameaça de lesão ao direito de alguém, julga determinada demanda. O que ocorre hoje, na prática, é que existe uma confusão entre ativismo judicial e o ativismo político. E aqui a gente vai debruçar sobre essa questão. Porque, na verdade, o que ocorre hoje no Brasil, e aí eu me reservo e peço vênia, né, peço desculpas à maioria dos juízes brasileiros, que são juízes de boa índole. Conheço vários juízes, juízas federais, estaduais, juízes do trabalho. A maioria são pessoas honestas, pessoas pobres, mas tenho o joio. E aí o joio eu falo especificamente do Supremo Tribunal Federal. Que aí sim, vestiu-se a toga do ativismo judicial e mais por dentro um ativismo político. E aí é que nós temos que discutir se realmente as omissões do poder legislativo estão levando ao Supremo Tribunal Federal o ativismo político. E aí, por mais que a gente fique aqui 6, 7, 8 horas, nós temos inúmeros casos de que 1 ou 2 ministros têm realmente usado o ativismo político dentro do ativismo judicial para, entre aspas, aplicar a lei. Eu acho que poucos, desculpe te interromper, poucos operadores do direito hoje, meu amigo Josimar, têm a audácia e a coragem de explanar um assunto desse de forma destemida. Então,
a couraça da justiça tem que estar do nosso lado, porque não é brincadeira. Então, o que você está dizendo significa dizer que se o Congresso não faz o seu papel como deveria, o Judiciário acaba aproveitando essa lacuna e faz o ativismo judicial, ao mesmo tempo o ativismo político. Eu gostaria que você explicasse a diferença dos dois aí pra gente. Muito simples. Evidentemente que o poder judiciário que eu te disse, agora há pouco, o poder judiciário não pode deixar de analisar uma ameaça à lesão. Não pode. Se eu demando o poder judiciário através de um advogado ou não, perpetrando uma ação judicial, o poder judiciário tem a obrigatoriedade de analisar aqueles pedidos. Agora eu vou te trazer um dado. Evandro, eu não entendi o que é ativismo político. O ativismo político é quando o ministro do Supremo Tribunal Federal recebe na sua casa para jantar um presidente de um partido e fala assim: Ciclano, amanhã você vai ingressar com ação de descumprimento de preceito fundamental e eu vou dar amanhã uma liminar ao seu favor. Isto é o ativismo político, que é reiteradamente perpetrado pelo Supremo Tribunal Federal. Evandro, e essa composição, o formato de indicação dos ministros também não gera essa dependência, essa troca de favor? Será que seria interessante o Congresso pensar em mudar esse formato de indicação dos ministros para o Supremo? Porque, assim, o presidente, né, fica um período e normalmente alguém está se aposentando e ele pode indicar alguém para o Supremo ou ele pode utilizar aquela regra TRIPS, como é que chama? Você fala indicação para a lista... indicação de ministro para o Supremo. Isso, a indicação... Ele tem a linha TRIPS, que é que vem lá de quem está no Supremo, e ele pode indicar também quem ele quiser, desde que preencha todos os pré-requisitos. Porque, na verdade, assim, a indicação para o Supremo é indicação única, então é uma prerrogativa do presidente da República, tem previsibilidade constitucional, então o presidente da República indica quem ele quiser, entre aspas, e vai para essa sabatina do Senado. Na verdade, é um tour. É um tour. Então, assim, a indicação é única. No caso, para tribunais superiores, e aí existe o regramento também, de que o próprio órgão faz uma lista tríplice e o presidente da República indica para a vaga do Tribunal Superior. Josimar, eu tenho 50 anos de idade e desde os 13, ou seja, eu tenho 37 anos na vida jurídica. E comecei dentro do Ministério Público do Estado de Goiás com 13 anos, não tinha nem pró-jovem, né? Foi feita, entre aspas, um jeitinho para mim trabalhar lá, porque eu não tinha que completar 14 anos em 3 meses. Então eu fiquei aquecendo leite para o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Maurício Senaires, então até completar os 14 anos depois que fui pró-jovem. Então desde os 13 que eu estou na área jurídica. E eu te falo com muita propriedade. E sempre fui muito polêmico, respeitoso, mas polêmico. E eu defendo que nas próximas eleições para os deputados federais e para os senadores, tanto de direita como de esquerda, possamos fazer uma grande união pelo Brasil para que possamos fazer uma nova Constituição Federal. E com base nessa nova Constituição Federal, nós possamos extirpar doenças, pragas que foram colocadas lá em 1988. Esta questão de o chefe do executivo indicar um representante do judiciário é um processo todo viciado. Existe uma barganha, existe troca de favores. Ainda mais no nosso país, como a gente tem um bom tempo, que a gente tem esses dois extremos, esquerda e de direita, e que normalmente sempre tem maioria no Congresso. E você tem uma pequena parcela do centrão. Então é natural que quem está no espectro da esquerda durante um período e quem está no espectro da direita, ele vai fazer suas indicações e vai ter sua base. E quando ele precisa de algum processo, de alguma coisa, quem ele indicou tem uma certa tendência, tá, gente? Estou falando aqui com cuidado, uma certa tendência a fazer esse ativismo político. Então, uma nova constituinte, porque assim,
Se a gente evolui em tudo, por que a gente não pode fazer uma nova constituinte, né, Evandro? Sim. Tem coisas que podem ser corrigidas, é um outro momento, é um outro cenário. Ainda mais, hoje as pessoas estão participando mais da política, questiona mais, está presente na internet. Antigamente você sentava numa mesa para conversar com um colega, amigos, parentes, você falava de futebol e talvez um pouquinho de religião. Hoje você senta numa mesa, a pauta, a maioria das vezes, por mais que ela gera muita divergência, é a discussão política, que traz algum benefício, né? Sem dúvida. Esse instrumento aqui, na verdade, ele revolucionou as famílias para o bem e para o mal. Né? E para o mal, né? Então, mudou a pauta, mas querendo ou não, toda mudança, quando você coloca todo mundo junto, vem pessoas que estão preparadas e outras não, né? É verdade. Então, dependendo do jeito que chega a informação para você, se você não está preparado para filtrar aquilo ali, acaba prejudicando. Então, você defende a tese de uma nova constituinte. Outra coisa que tem uma discussão no Congresso, acho que ano passado eu ouvi falar sobre isso, que seria em limitar o mandato do ministro. O que você acha disso, Evandro? Sim, existe uma discussão. Inclusive, todos os ministros do Supremo, quando eu falo todos, são 3, são contra. Né? Mas o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado Federal, colocou essa proposta em discussão na Comissão de Constituição e Justiça para delimitar o mandato vitalício de integrantes do Supremo Tribunal Federal por mandato. E está discutindo. O que eu discuto, se você me permite voltar no tópico anterior, é uma questão realmente de uma nova Constituição Federal. É preciso haver uma discussão nos fóruns adequados, dentro da OAB, dentro do Poder Judiciário, Executivo. Você acha que nesse cenário de polarização tem espaço para essa discussão? Eu acredito que haja porque esses barulhos, né, esses resquícios da última eleição, eles tendem a acabar daqui a alguns dias, eu creio. Né? Mas a polarização, ela nunca mais vai acabar. Não. Nunca. O mundo Ela outro, veio né? para ficar. Nos Estados Unidos está assim. Trump no e mundo Biden. inteiro, o mundo inteiro. Então, assim, só nas ditaduras que não vai ter essa bipolaridade política. O que acontece, Josimar, é que o ativismo político, perpetrado por 2 ou 3 ministros supremos, que corrói todo o poder judiciário, vamos dizer isso de encadeia, até porque tem juiz aqui no estado de Goiás. Deixando bem claro que não são todos, né? Isso. É alguns. Justo. Né? 3, mas corrói. Quando a gente fala, é o poder judiciário, a gente fala 1 ou 2. Então, assim, o ativismo judicial camuflado de político ou vice-versa, de 2 ou 3, eles têm feito, eles deveriam ficar às margens dessa divisão. Hoje nós temos direita e esquerda. Ocorre que, recentemente, não sei se você chegou a ver, o ministro Alexandre de Moraes foi no evento do PT, é um partido que eu não tenho nada contra, tem os seus valores, mas ele foi no partido do PT e foi homenagear de pé o ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Supremo, na minha opinião, ele não deveria ir num evento nem do PT e nem se fosse do PL. Justamente, nenhum. Nenhum dos dois. Para mim, não é função de um ministro. Por mais que ele esteja lá e não tem nenhum laço, mas a presença dele lá não vai soar bem, né? Não vai ter... As pessoas vão olhar e vai ainda mais continuar tecendo comentários e críticas em relação ao Supremo, né? Cadê a imparcialidade do Poder Judiciário? Fica aí a pergunta. Mas antes que a gente continue, que vai responder essa pergunta daqui a pouco, nós vamos falar dos nossos patrocinadores. É hora de faturar, né, Evandro? Isso mesmo. E quem sabe aqui, se eu fizer uma boa apresentação, o Evandro decide presentear a esposa dele que está nos acompanhando hoje aqui nesse podcast. Com certeza. Se você busca tecnologia de ponta, o carro certo é na Saga Nissan. Evandro, qual carro que você escolheria se você fosse presentear a sua esposa hoje? Um Kicks? O Sentra? Kicks, não precisa nem falar os outros. Kicks. O Kicks? Kicks. Igual eu falei para você no último podcast, eu estive em Fortaleza e nós alugamos um Kicks. Fantástico, econômico, silencioso por dentro, versátil, pisou, ele responde. Antes de você terminar, me perdoe. Carrão, né? Eu acho que o Kicks com certeza seria, ou pode ser, depende se ela tratar bem, um presente para ela.
O outro nosso apoiador é a Valk Tubos. Se o bombeiro passou na sua construção, na sua obra ou no seu projeto e pediu uma instalação de prevenção de incêndio e você ficou desesperado, não fique desesperado. A Valk Tubos cuida para você do projeto até a execução da obra. Eles fazem tudo para você com maestria. Então acesse o QR Code que está disponível na tela e agende um horário com o time comercial da Valk Tubos, que mandou até um presentinho aqui pro Evandro. Muito obrigado. Mandou aqui uma agenda, Valk Tubos. um calendáriozinho Muito e uma obrigado. bolsa térmica aqui, ó. Na hora que Muito você obrigado. for reunir com a família no fim de semana, colocar um gelinho aí, colocar uma geladinha ou um suco de obrigado, laranja. Um abraço aos meninos da Valk Tubos, viu? Muito obrigado, pessoal. Evandro, continuando aqui, que você ficou de responder a pergunta, era qual mesmo que você tinha feito? A gente estava falando de Repercussões do... repercussões. Isso. Repercussões da presença de um ministro supremo Em determinados eventos determinados políticos. Se nós analisarmos, sermos bastante honestos, muita coisa tem ocorrido no Brasil por causa do nosso tema central do nosso podcast, que é o ativismo judicial. Eu já tive a honra de falar deste assunto com o presidente da OAB Seccional Goiás em um evento na Salgado de Oliveira. Eu sucedi na sua palestra, ele falou sobre reforma trabalhista em 2017 e eu falei sobre ativismo judicial. Então, desde 2017 a gente estuda um pouquinho esse assunto, só que sente na pele, Josimar. Muitas pessoas me perguntam, mas é um assunto que eu não estou entendendo muito, doutor Evandro. Como é que isso vai me afetar no dia a dia? No meu transporte, no dia a dia, no meu alimento, no meu salário. Então eu vou dar um caso clássico que aconteceu recentemente e eu acho que todos vão ter uma compreensão lato sensu da questão. Congresso Nacional. As duas casas, em duas votações. Mais de 600 parlamentares envolvidos em amplas discussões anteriores às votações através das referidas comissões. Sanção presidencial. Na sexta-feira. No sábado à noite, um ministro do Supremo Tribunal Federal passou por tudo e por todos com uma canetada. Vou elucidar a questão. Piso da enfermagem. O piso da enfermagem, que foi discutido na Casa de Leis. Que é a função do Congresso. E o Executivo que sancionou, dois poderes. O ministro teve a audácia, em uma canetada, subtrair o poder legítimo do povo outorgado aos seus representantes. Ativismo judicial. Evandro, e para solucionar esse problema, seria o ideal tirar essa decisão, esse poder que um ministro tem. Deveria ser o colegiado, né? Toda decisão, a decisão monocrática, que eu acho que é o mais prejudicial, né, nesse caso. Josimar, olha só. Uma canetada de um ministro, ela muda a vida das pessoas. A grande questão, se você me permite ser polêmico, pode ser polêmico? Sim, pode. Eu tenho que trazer a problemática, mas também tenho que apresentar a solucionática. O problema hoje decorre de nós, eleitores. Porque imagine só, por que um poder se sobressai sobre o outro? É porque o outro está morto. Tomou Rivotril. Não é verdade? Se nós tivéssemos senadores fortes, robustos, sem inquéritos escondidos lá no Supremo, o Supremo não atravessaria a praça dos três poderes para desrespeitar o voto, a eleição daqueles representantes e num debate desse, igual mencionei outrora. Então, o que acontece? Por que o ativismo judicial, camuflado de poder político, atravessou a praça dos três poderes e hoje está nos nossos lares? Nos nossos lares. Muitos pensam assim, mas esse assunto não me ataca. Todos nós podemos ser a próxima vítima do ativismo político. Não, você deu um exemplo aí que afeta uma determinada classe da sociedade. Mas eu gostaria que você desse um exemplo, que é a maior parte da nossa audiência aqui,
No mundo empresarial, em que ponto, em que exemplo prejudica o mundo empresarial o ativismo judicial? O ativismo judicial pode trazer sérios danos quando for fazer uma análise tributária, de uma ação tributária. Vamos pegar um caso clássico aí. Nós estamos vendo aí os acordos de delação premiada sendo cancelados. Vamos pegar um caso clássico. Houve a devolução aos cofres públicos de quase 1 bi. O que as empresas estão fazendo agora? Pedindo de volta. Por causa da decisão de um ministro, Dias Toffoli. Como é que isso não muda a classe empresarial? A sistemática empresarial. Não estou falando da questão de corrupção, mas um ministro anular todo um processo. Um ministro. Todo um processo. Isso afeta, assim, drasticamente. Então, o empresário, é o que eu falei agora mesmo. O empresário ele fica com o pé atrás. Porque cadê a previsibilidade jurídica do nosso país? Nós não temos. Aí, falando para outro segmento da nossa plateia. Mas eu não entendi. Eu tenho um condomínio, moro dentro de um condomínio. E o síndico muda o estatuto ao seu bel prazer toda semana. Então, uma semana pode pôr mangueira para fora da janela. Na outra, então as pessoas ficam atordoadas. Então, o mundo empresarial, e se nós analisarmos friamente os dados, né, o mundo empresarial está com o pé atrás. Previsibilidade jurídica não existe mais no Brasil. Nenhuma. Eu atuo num segmento que hoje eu falo para o meu cliente, falo, olha, nós vamos perpetrar uma ação judicial. Hoje nós temos esse entendimento, amanhã pode ser outro entendimento, até o advogado hoje fica em maus lençóis, vamos dizer assim. Então, assim, o que deve haver? Um poder independente, austero, mas independente. Quando ocorrer a invasão das competências, o outro tem que fazer o freio, que a gente chama no sistema jurídico de freios e contrapesos. Então, se nós tivéssemos um Senado forte, pode ter certeza. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal iam pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de fazer uma aberração jurídica dessa, que eu citei agora, a questão do piso da enfermagem. Evandro, e tem uma confusão muito grande que eu ouço das pessoas, quem está no espectro da esquerda e da direita. Quem está no espectro da esquerda, ele defende que houve ativismo judicial e político no caso da Lava Jato, com Sérgio Moro. Quem está no espectro da direita, ele diz que nós estamos vivendo nesse momento uma perseguição política em relação à direita, que é mais uma tradução do ativismo judicial. A exemplo disso, nós temos a delação do Mauro Cid, né, que hoje, no dia 22, a gente teve um vazamento de áudio que confunde ainda mais a população. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso aí, até que ponto teve ativismo no passado, na Lava Jato, e agora. O porquê você já falou, que é essa questão dos poderes. Quando há omissão de um poder, no caso o Congresso está fraco, o STF aparece mais, Supremo Tribunal Federal. Sim. No que tange a Operação Lava Jato, analisando de forma bem detida, eu gravei um vídeo muito antes da eleição, um vídeo de forma bem respeitosa a todos os candidatos, inclusive ao presidente da República atual. E eu tive a coragem de ver todo o processo, né? Então tem muitas coisas ali que a gente não é o momento adequado, mas houve excessos pela Lava Jato, vamos dizer assim, né? Houve realmente, não vou falar República de Curitiba, mas o que acontece? É o mesmo caso do Supremo. Tem que voltar lá, não tem jeito. Quando o ministro... Mas também não justifica, desculpa te interromper, Evandro, não justifica, e nesse ponto a gente concorda, não justifica você eliminar delações que tinham comprovações de crimes, devolução de dinheiro, e você eliminar tudo isso numa canetada. Numa canetada. Não, eu posso... É isso que eu queria que você explicasse bem, para a população entender, que é na escolha do voto, quem você coloca no Congresso, que faz essa correção que o Evandro está exemplificando muito bem aqui. A grande questão é, na medida em que você
dá holofote para o magistrado, a vaidade que já é grande extrapola. Transplanta os poros, vamos dizer assim. A questão da Lava Jato deu-se muita mídia, muita ênfase, muito holofote. Eu lembro do Pituleco, lembro do Sérgio Moro, de Superman. Então ali realmente houve um envaidecimento. E o ser humano, como todos nós somos, a vaidade, quando ela é alimentada, muitos não conseguem suportar. Porque eu acho o seguinte, você como advogado pode falar melhor do que eu. Quando você utiliza da lei, faz alguma ilegalidade em razão de proteger algo que você acredita que é certo, eu já fico com o pé atrás. Quando o Sérgio Moro soltou aquele áudio da Dilma, que não poderia soltar aquele áudio, que ela era uma presidente da República Justamente. em exercício, ali eu comecei a ter um pé atrás daquele super-herói. Justo. E naquele momento não tinha vindo nada ainda contra o Sérgio Moro. Eu pensei, mas se esse cara fez isso, gerou essa confusão, fez essa interferência, e depois a gente viu várias provas aí, mas isso não elimina a parte boa do trabalho deles. A minha preocupação, que eu estou reiterando, é justamente essa, né? Aconteceu isso antes. E agora? Amanhã, quando mudar de governo, tudo que for investigado agora, tudo que for delatado, também vai passar uma borracha em cima? Pois é. Aí é a grande questão. Hoje, muitos comemoram o que está acontecendo com um determinado prisma político. Só que amanhã pode ser um outro ministro que vire a bazuca para quem está comemorando hoje. Portanto, nós estamos no mesmo barco. Nós temos que ser justos, né? Na medida que houve excesso da Lava Jato, eu vejo excesso hoje de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o excesso dele não transcende já mais só Brasília, né? Está transcendendo o mundo, né? Inclusive a Interpol vai soltar uma nota contra as decisões dele, para você ter uma base. Então a coisa agora tomou uma repercussão mundial. Como eu te disse, nós estamos à beira do abismo. Outra dúvida, Evandro. Em relação a inquéritos, você que é advogado pode explicar isso bem para a gente, tirar nossas dúvidas. Esses inquéritos que começam e não tem fim, Sim. é justificável isso, Evandro? Não é justificado, e eu vou passar um código aqui, viu? Passar o código aqui, vamos destravar aqui. Eu vou parafrasear meu amigo Pablo Marçal, meu irmão em Cristo, Pablo Marçal. Depois, se você quiser marcar. Como barrar esses inquéritos intermináveis? Mais uma vez, meu amigo Josimar, é o voto que define o nosso futuro, é o passaporte para o futuro, de verdade. Ou para a miséria. Se o poder legislativo sentar segunda-feira e mudar a lei processual penal no que tange a durabilidade razoável de um inquérito, o que é um inquérito interminável? É o que nós estamos presenciando hoje. Um ministro pode ficar 20 anos com esse inquérito, chantageando qualquer pessoa, porque ele chantageia qualquer pessoa. Você entendeu? Então, e aí o que acontece? Ele vira o dono da verdade e o dono da lei. Evandro, e a OAB não tomou nenhuma medida em relação a isso? Tomou alguma medida já? Posso ser mais polêmico ainda? Pode. Eu falo isso Eu tô puxando de você pra gente esquentar o debate aqui. Na verdade, eu falo com todas as letras. Eu estive em Brasília, na sede nacional da OAB, entreguei uma carta para que o presidente da OAB renunciasse. Eu acho que ele nem leu. Se leu também deve ter rasgado, mas eu fiz a minha parte. Eu, com muito louvor, conheço o presidente da OAB, Seção Goiás, Dr. Rafael Lara, meu amigo, vilanovense roxo. E ele, eu tenho certeza que a linhagem que nós fomos criados no mundo jurídico, nós não concordamos com o que está acontecendo. Agora, qual que é a questão? A pergunta é, Evandro, por que a OAB não tomou decisão? Nenhuma posição. Se a OAB tivesse tomado uma posição, também um ou dois do Supremo não teria pulado a praça dos três poderes. O que ocorre, Josimar, é o seguinte. Hoje, a liderança nacional da OAB ela é composta pelos grandes escritórios São Paulo e Rio de Janeiro. Todo presidente, vice-presidente, todos eles têm interesses dentro do Supremo Tribunal Federal. Milionários. Portanto, a OAB Nacional não vai defender o direito do cidadão. E várias violações dos direitos humanos estão sendo perpetradas lá. Olha o nome, Colmeia.
em Brasília. Tem pessoas que sequer passaram pela audiência de custódia, que é um direito de quem está preso, ou quem foi preso em flagrante. Portanto, esta é a questão, essa é a leitura fática. Os grandes escritórios não vão lutar pela sociedade. Vamos polemizar mais o assunto aqui. Na época da campanha eleitoral, próxima à eleição, até que ponto as intervenções do judiciário foram boas e foram ruins? Você tinha um lado que se sentia muito prejudicado. Ora você tinha o PT se sentindo prejudicado, ora você tinha o Bolsonaro se sentindo prejudicado na campanha eleitoral com a presença e intervenção do Poder Judiciário. Eu não vou entrar em detalhe de urna. Eu creio que a urna, ela... Eu não digo nem em relação à urna, eu digo em relação ao seguinte: subiu uma fala aqui, esse aqui é mentira, vai lá e derruba. Bloqueia canal X. Eu vou chegar lá. A urna, até prova contrária, é confiável. Sim. Mas o processo eleitoral é contaminado. O processo, eu vou te falar por quê. Por que na campanha pré-2022, artistas que fizeram campanha para o PT foram fazer campanha para que os jovens fossem votar nas eleições de 2022? É uma pergunta. Por que o TSE tem 78 decisões a favor da coligação PT e os asseclas e tem 3 a favor do Bolsonaro e seus asseclas partidários? Há uma desproporcionalidade. Então, por que blogs, entre aspas, apenas de um prisma político foi derrubado, só um lado foi derrubado e o outro não? Por que eu falo isso hoje? Hoje se comemora de um lado, mas amanhã pode ser que de outro se comemore. Nós temos que lutar por justiça. Isso tudo está dentro do ativismo político? Político dentro, encarnado do judicial. Aqui, se eu fugir, você me é isso mesmo. traz de volta. É o ativismo político dentro do Supremo e do TSE, né, que é uma questão que deveria mudar na Constituição Federal. Por que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser presidente do TSE? Eu ia fazer, você já está me respondendo, eu ia fazer essa pergunta. Não tem cabimento. Não tem cabimento. E a toda hora se vê o ministro da entrevista, indo para bate-papo em imprensa, em mídia. Então, assim, e tem processos, eu vou falar para você, tem 40 anos dentro do Supremo Tribunal Federal. 40 anos. E é impressionante que parecem, sim, com todo o respeito que eles merecem, e a minha reflexão é só para que a próxima geração conserte isso, me parece que só querem cuidar de processo político. Hoje não se vê uma discussão sintonizada com as demandas da sociedade. Não tem. As pessoas estão cansadas, estão fartas. É importante apurar a verdade? É importante. Mas quais que são as demandas hoje que nós, brasileiros, precisamos ter? Essa questão da dengue que nós estamos enfrentando aí, que está sendo pior que o Covid, só que ninguém fala. O que o Supremo tem feito em relação a isso? Nada. Então tudo é um prisma político que está sendo caçado, perseguido, né? Então, assim, é preciso que o Poder Judiciário, da sua cúpula, esteja sintonizado com as demandas da sociedade. E aí eu faço a reprimenda ao OAB, por fazer parte dessa entidade, que também faça essa sensibilidade, essa autocrítica, né? Basicamente isso. Evandro, outra coisa que eu acho que está dentro desse espectro aí, as fake news. Sou contra fake news. Ótimo, acho que todo mundo é contra fake news, ninguém é a favor. Mas como controlar isso? Será que dá para pôr na mão de um ministro decidir o que é verdade e o que é mentira? Nós assistimos, tem 15 dias, né, o presidente da Anatel fazendo uma coletiva e atrás ele, todo sorridente. É muito poder para uma pessoa só. E normalmente os sociopatas e psicopatas, quando você concede ele poder, depois ele morre. É preciso, e se você observar, o Ministério Público não participa desses processos. Olha o risco que nós estamos correndo. Você falou a questão do CID.
da delação premiada, que foi preso hoje de novo, né? Cadê o Ministério Público? Não, ele despreza o Ministério Público. Aquela decisão ali tá correta? Porque tem defesa para justificativa, eu acompanhando hoje o jornalismo, justificativa para prender ou não. Porque ele tinha assinado um acordo de delação, né? Naquele acordo ele não poderia dividir com ninguém assuntos relacionados à delação. Ali ele não deixou claro com quem ele dividiu aquele áudio. E segundo a justificativa do ministro, ele foi preso porque descumpriu o que havia determinado na delação. Eu louvo o advogado do síndico, o Dr. Bittencourt. É um dos melhores criminalistas que nós temos no Brasil hoje. Brilhante. Tem livros maravilhosos. E eu creio que ele foi uma estratégia do advogado para fragilizar todo esse processo diabólico, vamos dizer assim. Porque o que nós estamos discutindo hoje é questão de baleia, cartão de vacina. Nós não estamos discutindo dinheiro na cueca. Ele foi preso por causa de cartão de vacina. Né? Então, olha só. Não estamos aqui diminuindo o crime, não. Porque é crime. Só que a proporção que se está dando a isso, né? Na verdade, ele começou um processo de cartão de vacina, mas está indo para outras vertentes, né? Você lembra do Gedel Vieira lá em Salvador, na Bahia? 55 milhões de reais no apartamento dele. Ele está solto. Cadê o Wesley Batista? Estão soltos. Você entendeu? O pessoal da Odebrecht estão soltos. Só que agora a problemática agora é cartão de vacina e baleia. Né? E golpe. Não vou defender. Eu acho que houve exageros. Só que, igual eu falei para você, o ativismo judicial, que está camuflado de ativismo político, ele está sangrando as últimas gotas de sangue dessa sociedade de nós brasileiros. Você acha que, na sua opinião, houve uma tentativa de golpe ou foi ensaios, falácias? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Josemar, eu creio que houve uma insatisfação com o resultado, como todo perdedor tem. Todo perdedor tem o seu período de luto, vamos dizer assim. Para se dar um golpe no Brasil, eu acho que a improbabilidade ainda vai ficar muito longe. Por quê? Para se dar um golpe no Brasil, nós temos que ter Congresso Nacional todo ele dobrado, a favor do golpe. O próprio Supremo, você acredita nisso? Para dar um golpe no Brasil, tem que se ouvir até o Poder Judiciário. O golpe, ele tem que ser padronizado de acordo com as Forças Armadas. Para se dar um golpe hoje no Brasil, não vou falar que é impossível, mas o que houve foi, no meu sentir, inclusive eu estava dia 8 de janeiro, lá no Rio de Janeiro, foi quando Roberto Dinamite faleceu, no meu aniversário de 48 anos, eu acho. E ali eu assisti tudo, né? Ali foi perceptível, né? O pessoal todo ele arrebanhado e na loucura invadiram. Eu acho que se houve tentativa de golpe de um lado, houve de outro também. Porque a tentativa de golpe se deu no presente governo. Tendo o ministro da Justiça, hoje ministro do Supremo, assistindo de camarote. E alguns juristas defendem o seguinte, que a nova lei em relação à tentativa de golpe, me parece que é de 2021, que ela foi alterada, né? Assinada pelo Bolsonaro, inclusive. Isso, pelo Bolsonaro. Ela pune o ensaio, a tramitação do golpe. Porque se o golpe de fato se concretizar, não tem como você prender ninguém. Porque a primeira coisa que está lá, inclusive naquela minuta, se é verdade ou não, naquela minuta já tinha esse ensaio de que ia prender os ministros, etc. e tal. O exército chegava. Você não tem como punir quando existe o golpe. A lei trata justamente disso, Evandro. Está dentro ali, o que está sendo investigado, está amparado nessa lei ou está tendo alguma extrapolação, voltando ao ponto que a gente está falando aqui de ativismo político? Na verdade é o seguinte, é o que foi. Essa questão da minuta é uma questão que é bem controversa, né? Porque cadê a minuta? Alguém tirou foto? Alguém discutiu?
Porque olha só, se alguém vai fazer um golpe, vai aplicar um golpe contra a democracia brasileira, que foi arduamente, foi assim, lágrimas, pessoas morreram pela nossa democracia. Para que nós possamos falar de verdade, Estado democrático de direito. Mas olha só, golpe que se discute com chefe da Marinha, do Exército da Aeronáutica, e aí cadê a minuta? Então, assim, o que nós percebemos? O ativismo judicial e o político. Gente, sem prova, não tem crime. Nós precisamos ter um noticiário todos os dias de vacina, cartão de vacina, um noticiário todos os dias de baleia, de tentativa de golpe, para camuflar as verdadeiras auguras que nós, brasileiros, estamos experimentando todo dia, no dia a dia. Todos nós, no dia a dia. Então, se camufla com esses assuntos, mas os verdadeiros problemas nós estamos sentindo na pele. Então é preciso haver uma reflexão do poder judiciário, do poder legislativo, do executivo. E é né? complicado, Evandro, você formar uma opinião sensata, porque você tem exageros dos dois lados. Você tem um lado que minimiza, que eu também não concordo, que minimiza tudo, que não houve nenhuma intenção, que não houve nada. E você tem um outro lado que potencializa demais isso. Como ficar nesse meio aqui e ter um pouco de racionalidade? Porque eu acho que o que está faltando no brasileiro na hora do voto, na hora de escolher o seu parlamentar, primeiro, a maioria das pessoas não sabe nem qual é a função de um deputado estadual, federal, vereador, do presidente em si. Às vezes outorga funções e atribuições que nem são daquele poder. E se o meu candidato está no espectro da direita, eu vou votar porque o presidenciável falou que aquele ali é o que vai defender meus interesses. E eu vou lá e voto naquela pessoa que talvez não está nem preparada para fazer uma discussão que a gente precisa no Congresso Nacional. E vice-versa. O outro lado é a mesma coisa. Eu vejo que tem muita coisa para a gente fazer aqui, principalmente o que a gente está fazendo hoje aqui, tentando trazer um pouco de informação para conscientizar as pessoas na hora de escolher, na hora de votar, porque é muito complicado você escolher. Se você olha só pela sua ideologia, você corre um grande risco de colocar gente boa e pessoas ruins. Se você sai desse espectro, mas também não olha o preparo daquela pessoa para executar algo no Congresso, você não sabe nem o que o Congresso pode fazer, como você está explicando muito bem aqui, ele também não vai saber votar. Eu enxergo da seguinte forma, Josimar, a gente poderia estar pior se nós não tivéssemos acesso à informação via celular. Porque aí uma emissora de televisão ia governar a mídia toda. E nós seríamos só ouvintes. Então hoje só o fato de nós termos o debate, estar polarizado, a maioria das pessoas não sabe nem o nome dos integrantes da Seleção Brasileira de Futebol, mas sabe os 11 nomes do Supremo Tribunal Federal. Já evoluímos, né? Então eu acredito que nós poderíamos estar pior. Então essa é a primeira premissa. A segunda premissa é aquilo que eu te falei agora mesmo também. As auguras da sociedade, as aflições das pessoas, da sociedade. Qual que é? Saúde e educação. E segurança. Esse é o tripé. Se eu realmente aplico na educação os recursos de forma inteligente, tendo retorno, porque não basta só dar merenda também, não. Eu quero ter nota boa. Você, professor, não adianta só reclamar também, não. Eu quero que você também vai estudar, voltar a estudar. Larga de ser um professor militante e vai ser um professor atuante. Então, esse é o viés de aplicação na verdadeira educação, de investimentos. Quando eu tenho um núcleo educacional saudável, frutífero, eu melhoro, porque ali eu vou discutir os momentos de ser justo. Deixa de ser militante e venha ser justo na discussão. Falei agora mesmo sobre o Sérgio Moro, dos exageros do Sérgio Moro. Estou falando do exagero agora de 2 ou 3 ministros do Supremo Tribunal Federal que, diga-se de passagem, tem as suas esposas advogadas trabalhando em prol dos seus clientes e o marido é que dá a canetada. Mas você falou um ponto que é interessante, Evandro, porque assim, sem investir em educação,
Hoje as pessoas têm muita informação, eu concordo com você. Mas ele não tem preparo para filtrar que tipo de informação é verídica e a que não é. Sim. Porque o que o algoritmo faz? Ele te aliena. Ele te aliena muito mais do que nosso jornalismo tradicional do passado. Sim. Porque o algoritmo faz o quê? Se eu gosto de café, ele vai mandar todos os cafés que tiver. Se eu consumo só um tipo de conteúdo, eu escolho só os canais que fala sobre a minha ideologia política, eu vou estar dentro de uma bolha, que é o que eu vejo que está acontecendo. Sim. Porque quando eu converso com os dois extremismos dos dois lados, eu vejo uma alienação sem tamanho, Evandro. As pessoas recorrem à informação só ao grupo que ele pertence. Quando que ele vai ouvir o contraditório? Quando que ele vai ouvir algo diferente? Quando que ele vai estar preparado para saber se aquilo ali não é uma mentira bem contada, não é uma narrativa? Então eu tenho um certo temor em dizer que as pessoas têm mais acesso à informação. Ela tem, mas ela não está preparada para filtrar aquilo ali. Porque o que a gente viu nessa campanha que passou presidencial, quantas pessoas eu chegava para discutir sobre determinado ponto, ele falava assim, não, bati o pé. Mas eu recebi, olha aqui, o conteúdo, eu falei assim, mas qual que é a fonte? Quem que é essa pessoa aí? Ela é autoridade no assunto? Você já ouviu o contraditório? Você não tem isso. Por que a pessoa está daquele jeito? Porque ele só assiste um canal. E aí cria essa divisão. Por que as famílias estão divididas até hoje? A campanha não acabou. Porque as pessoas continuam se alimentando. Eu não, Evandro. Possa-se que está pensando um pouco diferente de alguns. Eu me alimento de informação dos dois canais. Sim. Os canais extremistas de esquerda e de direita para formar a minha opinião. Só que a maioria não faz. Não. A maioria não faz. Você tem um grupo aqui de 25 a 30% de extremismo dos dois lados. Você vai acompanhar as redes, a linguagem é a mesma, a defesa é a mesma, a argumentação é a mesma, não tem meio termo. E eu vejo que nesse sentido a gente não evolui. A gente eleva o debate positivo de política, mas é um debate que quem está lá em cima está amando isso aí. Você acha que o Lula e o Bolsonaro não fica rindo da população e acha isso uma maravilha? Os dois se retroalimentam, Evandro. Eu, na minha opinião, se a população tivesse mais preparada, a gente não teria um segundo turno disputado entre Lula e Bolsonaro na eleição passada. A gente teria, porque a gente poderia ter chegado lá com candidatos muito mais bem preparados. Ah, Josimar, não tem. Claro que tem. Quem colocou isso para você que não existia foram os algoritmos. Justamente. É verdade. Nesse tema, eu só vou ser bastante sintético. Eu creio que famílias frágeis transformam crianças, adolescentes em homens fracos. E hoje a gente se vê muito famílias que não conversam entre si, mas estão com o celular. Aí entra o processo educacional dentro dos lares. Então é preciso que haja uma reflexão também dentro dos lares, não só sobre política, poder judiciário, executivo, legislativo, né? Mostrando as competências de cada um, mas também sobre cristianismo ou não cristianismo, história, geografia, deixar o celular de vez em quando. Então, famílias frágeis transformam em homens fracos e mulheres frágeis também, nesse tema. Então, o caminho seria investir em educação e melhorar a nossa escolha no voto. Eu acredito que todo o político deveria apresentar o seu currículo de vida. E depois, se já está dentro do espectro político, apresentar os resultados, né? Eu sou muito um debatedor sobre a questão da publicidade dos atos públicos. A questão do CID aí que nós estamos conversando, que o Alexandre de Moraes mandou prendê-lo de novo. É só pegar lá, porque toda inquirição policial ela é gravada. Quer exaurir? Apresente lá, ver se realmente os delegados da Polícia Federal o pressionaram a criar uma tese para justificar a prisão dele. Só demonstrar. Então, os atos públicos, né, também devem permear esses atos também jurídicos, vamos dizer assim. Então, o meu prevalecimento e o meu entendimento é este. É que o Poder Judiciário deve abrir mais a sensibilidade da população desse aspecto, né? A questão
do Bolsonaro e do Lula, pode trocar as figurinhas. Acabou, Josimar. Agora é só direita e esquerda. Centro vai para onde quem ganhar, né? Então, assim, é uma coisa que veio para ficar. Não, isso aí não vai É acabar um, tão é um cedo. movimento. Mas eu acho que poderia né? ter uma figurinha mais... Duas figurinhas mais preparadas. Teve o Padre Kelmo. Ah, não. O Padre Kelmo... O Padre Kelmo foi o artista, né? Mas olha só, o bom debate é este, né? Na qual o nosso tema central é a questão do ativismo. Mas o ativismo judicial ele está em todas as áreas da nossa vida hoje. Voltando ao Mauro Cid, que você citou aí, pegando mais um gancho do Mauro Cid, esse sigilo que os advogados tanto recorrem, o ministro pode continuar com aquele sigilo e soltar só quando ele quiser? Existe uma conveniência jurídica de quem está presidindo o inquérito, que deveria ser feito pelo Ministério Público. Quando eu falo para você que o ativismo político de um ministro extrapolou o ativismo judicial, está aqui a prova cabal. Tem um inquérito ad eterno, perpetrado por um ministro do Supremo que não é lúcido, basta olhar nos olhares dele, não é lúcido, não, você claramente não tem capacidade e nem sensibilidade humana com as pessoas. Teve uma pessoa que morreu lá, na colmeia. O Ministério Público Federal deu um parecer para ele liberar, né, deferir a soltura dele imediato, morreu lá dentro. Por omissão. Evandro, explica pra gente como é que funciona aquele processo ali. Eu tenho uma multidão, a polícia vem, faz a apreensão, coloca todo mundo em um local, como foi ali. Eu acho que até ali precisava fazer. Todo mundo estava lá dentro, você não sabia quem tinha depredado ou não. Qual que é o segundo passo correto para se fazer para que a população não fique com esse pensamento, até que ponto o ministro está indo correto e está extrapolando, como esse exemplo que você citou? Houve um erro de determinadas pessoas em deteriorar o patrimônio público. Houve um erro. Sim. Foi um erro. Muitos cometeram crimes. Outros, muitos crimes graves. Houve um erro. Só que para justificar um erro, você comete outro erro? Não se comete um erro. Então o ministro do Supremo está cometendo vários crimes. Crimes contra a Constituição Federal, o Código de Processo Penal. Mas a prisão preventiva é permitida. Agora o que acontece? Você me perguntou o que deveria ser feito. Primeiro, separar crianças de idosos e doentes. Você sabia que vários idosos foram presos? Sim. Gente que vendia picolé. Gente que vendia espetinho. Esse caso esse exemplo que você deu que veio a óbito foi porque já estava doente. Doente. Quando chegou lá, então deveria ter sido separado. E morreu segundo agora. Depois de apreendido das pessoas, fazer essa triagem. Depois da triagem, passar pela audiência de custódia. Então, aí eu te pergunto, foi feito isto? Josimar, tem advogado até hoje, 22 de março de 2023. Nós estamos há 1 ano e 4 meses praticamente deste governo, sob a tutela desse ministro do Supremo. Até hoje, tem advogado que não tem acesso à íntegra dos autos. Até hoje. Nossa, já tem tempo, né? Tem o quê? O que ele faz? Sabe o que ele faz? Primeiro, ele não fala muito bem a verdade, né? Sabe o que ele faz? Ele passa apetrechos do inquérito. Apetrechos, ele não passa o inquérito na íntegra. Eu falo assim com meus amigos. Eu tenho um sócio meu que é advogado criminalista, ótimo por sinal. Hoje, inclusive, deu uma palestra no Jornal do Meio-Dia com a Luciana. Você pega o inquérito e leva para sua casa. E é assim que o advogado criminalista faz. Aí sabe o que ele faz? Ele pega e fala assim: Josimar, você é o advogado ciclano, né? O golpista? Leva um pedacinho para você. É assim que funciona. Então, assim, um erro não justifica o outro. O ativismo político tinha que ser freado, né? Exaurir-se por completo. E o ativismo judicial em casos extremos. Então, deveriam recuar. Você acha que isso ficou mais evidente, Evandro, que foi uma política da direita quando estava chegando ao poder e quando entrou no poder,
de muita pressão, muita crítica ao Supremo, e ele não estava acostumado a receber tanta crítica, porque nenhum governo criticou tanto o Supremo como foi o governo Bolsonaro. Você acha que isso é um aspecto de reação, de vingança, e praticamente escolhe Não um lado e acredito. cai no ativismo político, como você está Não, falando? eu não acredito não, Josimar, porque o mesmo que está cometendo esses atos, há 3, 4 anos atrás, ele foi pro Sabate no Senado e ele falou: quem não quer ser criticado, fica em casa. O mesmo que disse isso, hoje atua. Inclusive, ele escreveu um livro, Direito Constitucional, mas você vê que quem hoje pratica os atos não é aquele que escreveu o livro. Então, assim, eu não creio que seja um revanche, uma vingança, né? Eu creio realmente, como diz hoje o nosso chefe do executivo, cria-se uma narrativa para depois você matar o seu opositor. Porque esse mesmo Supremo, me corrija se eu estiver enganado, foi que acompanhou a prisão de Lula, depois a soltura de Lula e agora esses processos do 8 de janeiro. E assim, tem vícios em todos eles, né? Todos eles. O vício do caso do presidente Lula estar em devolver para a instância que ele entendeu que era correto. Então, o que acontece? Ele foi condenado pelo Sérgio Moro, depois foi para o TRF. Foi só a instância mesmo? Foram 3 instâncias. E também foi provocado pelo Supremo. Que não deixa de ser um erro, que também daria o direito a ele disso aí. Mas ele não foi inocentado, né? Não foi inocentado, né? O que aconteceu foi o Sérgio Moro, que atraiu para ele o ônus, né? Vamos dizer assim, de ser o patamar da justiça, entre aspas, foi condenado pelo Sérgio Moro, depois a pena foi aumentada no TRF4 por 3 desembargadores, foi referendado pelo Superior Tribunal de Justiça e a reclamação foi bater no Supremo, que foi confirmada. Então não foi um magistrado apenas, foram 3 instâncias. Ocorre que a manobra, muito bem elaborada pelo advogado da época Zanin, que hoje é ministro do Supremo, foi que a competência originária do processamento do feito não deveria ser feita em Curitiba. E aí o Supremo, através do ministro Edson Fachin, entendeu que realmente deveria ser processado em outro foro adequado. Ou seja, não houve a inocentação, né, na época do candidato. Então ele não é inocente. Ele é culpado? Também não é culpado, mas ele não foi inocentado. Então essa é o desenho honesto e justo do processo dele. E tudo foi feito para que, às margens da eleição, ele viesse disputar a eleição da República. Aconteceu o mesmo quando ele foi preso, que acelerou o processo num período eleitoral próximo? Como assim? Do Lula? Próximo da eleição de 2018, que ele ficou fora? Sim, é. Você fala no caso do Sérgio Moro. Isso. Que o Sérgio Moro... O que acontece? Nós tínhamos uma lei da ficha limpa, né? O que acontece? Existe essa questão que é articulada, bem articulada e bem defendida pelo prisma da esquerda, de que o Sérgio Moro foi colocado através do governo dos Estados Unidos, né, para justamente tirar o Lula da disputa. Eu, particularmente, não vejo com esses olhos. Só que depois, logo em seguida, o Sérgio Moro virou ministro do Bolsonaro. Então, uma coisa que em país nenhum do mundo olharia isso com bons olhos. Eu creio que foi um erro, né? Mas vejamos só. Quando o Sérgio Moro foi convidado para ser ministro da Justiça no governo Bolsonaro, já havia um preparo político para que ele ascendesse à vice-presidência no próximo pleito. Então é uma visão política de quem estava governando o país. Porque naquela época nós tínhamos o Sérgio Moro ainda como o nosso Superman. De todos os brasileiros, vamos dizer assim. O que eu não entendo, Evandro, naquela época, até de acordo com as pesquisas, ele estava liderando para vir a presidente. E ele não veio. Naquele momento, era o nosso herói do país. Ele não veio e abriu mão para vir ministro do Bolsonaro.
Depois, do mesmo jeito que ele tentou, que ele fez na época da Dilma, ele tentou fazer com o Bolsonaro. Você lembra aquela vez que ele veio a público, chamou toda a imprensa, falou que tinha coisas para apresentar e no final não tinha nada. Nada. Então, o Sérgio Moro, para mim, desde o início dele, ele tem sempre essa imagem dúbia, né? Que verdade. não gera confiança nenhuma. Ele E que agora está em risco de ser cassado, né? Vai ser cassado. Pode anotar, vai ser cassado. E vai ter nova eleição. E aí nós temos 3 ícones lá, né? Que a esposa dele, que vai vir pleitear, A Gleisi esposa Hoffmann. dele Pode. parece que está dando um problema em questão de mudar Domicílio? de domicílio. Eu acho que já até mudou, já se brincar, nesse período nós estamos conversando aqui. Mas lá, vamos ver, né? Existe uma questão também, assim, eles estão brigando lá em Curitiba para isso, né? Eu considero o Sérgio Moro uma das pessoas mais, com o devido respeito, uma das pessoas mais imbecis que eu conheço nesse mundo. Deixou a carreira vitalícia. Eu acho ele um cara que não é confiável, Evandro. Que ele provou isso, que ele tentou fazer isso com o Bolsonaro. Ele tinha um cargo como juiz federal, respeitado no mundo inteiro. No mundo inteiro, diga-se de passagem, foram devolvidos quase R$1 bilhão aos cofres públicos. Isso não é brincadeira, isso é sério. Alguém roubou. Não, isso aí é fácil. E se alguém roubou... Não tem como negar. E se alguém roubou, alguém coordenou. E se alguém coordenou, né? Não precisa de mais nada para dizer. Tinha tudo para ser desembargador, ministro do próprio Supremo, disparado. Você imagina se ele, como juiz federal, o Bolsonaro indica ele para ministro do Supremo lugar. Mas é por isso que eu não entendi ele fazer aquilo, porque o cara tava lá, ia ser indicado para o Supremo, eu não sei qual que foi a intenção É a vaidade do ser humano. Ele achou que estava forte demais e poderia derrubar o Bolsonaro e vir como candidato a presidente. Justo. É a vaidade do ser humano. É a vaidade que permeia o ativismo político e judicial hoje no poder judiciário. É engraçado que o tema inicial do nosso podcast, muito bem dirigido por você, e aqui já te agradeço mais uma vez o convite, o tema central é ativismo judicial, político, judicial e político. O judicial é o cerne, né? Eu trouxe a questão do ativismo político, porque a maioria das pessoas que debatem esse tema não debruça sobre o principal, que é o ativismo político dentro dos tribunais. Mas a gente está falando de ativismo jurídico dentro do poder judiciário. É porque somente o judiciário é que tem extrapolado a praça dos 3 poderes. Não se fala de ativismo legislativo. Você ouviu falar dessa expressão? Nunca. Então é preciso que a próxima geração de juízes, juízas, esses que estão hoje adormecidos, né, estão nas incubadoras das faculdades, esses precisam realmente olhar para esses desatinos dessas pessoas, né, e falar assim, eu não quero ser assim. Vou pagar um preço, vou ser juiz, vou ser juíza, mas eu não vou atuar dessa forma. O que acontece? A pessoa prega a vida inteira uma coisa, chega lá, muda. Muda, mas muda para pior. Né? Nós estamos falando de um ativismo judicial e político que está matando pessoas que estão presas. Você sabia que tem senhor de 80 anos lá? Lá na Colmeia? Tem um que fez 78 anos hoje. E não tem sentença. Não tem audiência de custódia. Então, assim, os que dormem hoje vão pagar um preço muito caro no futuro. Os que poderiam, como a OAB Nacional, poderiam fazê-lo e não o fazem, vão pagar um preço. Então é preciso hoje dirigir a nossa mensagem à próxima geração dos operadores do direito. A você, mãe, você, pai, que quer colocar o seu filho na faculdade hoje, arduamente colocar na faculdade, conversa com ele antes. Faça um juramento com ele antes. Porque essa geração, ela está perdida. Não tem solução. Assim como eu falo também os próximos parlamentares, né? Renovar a Câmara Municipal. Pare de votar em amigo. Vote em quem é mais capacitado. Para que numa próxima legislatura municipal, estadual e federal, tenhamos homens e mulheres íntegros, de verdade. E que qualquer reunião, filme essa reunião. Eu tenho uma pauta de reunião pública. Hoje nós temos inteligência artificial para fazer isso.
Né? Então nós precisamos provocar uma próxima geração de homens e mulheres grandes, que pensem grandes. Como é que é pensar grande? É pensar no próximo. De verdade. Sem falsa ideologia. O que nós vemos o pessoal da esquerda que querem que todos, mas é só a liderança que come o caviar. O resto está tudo na miséria. O da direita também. Às vezes está preocupado muito com o seu iPhone e esquece que a direita tem um papel fundamental na sociedade. Então é preciso haver uma reflexão para uma próxima geração. Geração de verdadeiros vencedores. Nós vemos igrejas lotadas de domingo, mas a criminalidade não para de subir. Nós vemos aí todo mundo se envolvendo com a política, mas na hora de votar, vota no João da farmácia, no João do açougue. Então é preciso haver uma reflexão nos lares. Metodologias de ensino para transformarmos essas pessoas hoje, zumbis, em grandes homens, grandes mulheres. E aí sim, vai desencadear, daqui 10, 15, 20 anos, a ausência desses temas. Ativismo político dentro do ativismo judicial. Evandro, eu percebi aqui que você discorreu sobre vários assuntos. Eu puxei ganchos de vários exemplos em relação ao ativismo político e judicial. Dentro do pouco que eu entendi que você traduziu pra gente, eu vejo que você fez boas críticas e está preparado para nos representar. Você já pensou nesse assunto? Josemar, eu só tocar no assunto desse lá em casa, eu acho que a primeira coisa, eu acho que eu vou levar uma chicotada da loirona da nossa Barbie, viu? Eu acho que todo homem deve ser um homem político. Deve nascer e morrer político. A ciência das polis, discutir as cidades, a rua suja, o seu bairro. Todo homem deve ser político. E eu, não obstante, como eu fiz essas abordagens, eu sou um homem político. Né? Para chegar a ser investido num cargo público, representar determinado segmento da sociedade, é um processo no qual se discute primeiro dentro do seu lar, com os seus vizinhos. Eu sou um bom vizinho? Eu vou na mercearia. Eu sou um bom comprador? Eu vou na farmácia. Eu estou tratando bem? Eu vou no bar tomar uma cerveja com meus amigos. Eu trato meu garçom bem? A discussão começa aí. O que acontece é que muitos, às vezes, têm recursos esparsos, se lançam e ganham. Chega lá, vai representar quem? Então, assim, respondendo a sua pergunta, há, sim, um clamor de todos nós. Você gostaria de ser senador da República? Vou te devolver a pergunta. Evandro, já teve uma época que eu pensava nisso, hoje não. Eu tô meio descrente. Por isso que eu tô aqui passando isso para você, para alguém que eu acompanho, que eu vejo no dia a dia, vejo o seu lado família, o seu lado profissional, né, o seu lado amigo, o jeito que você trata as pessoas. Eu tô querendo ver exemplo de pessoas próximas a mim para ver se tem alguma chance de alguma mudança. Que eu, para ser sincero, eu tô muito descrente. Eu creio, Josmar, que nós estamos passando um momento muito difícil. Sabe por quê? Sim. Te interrompendo, para Claro. você ficar melhor a responder melhor a sua pergunta. Eu achava que se a gente fortalecesse a direita como foi fortalecida, a gente teria uma política mais sensata, uma política mais justa, uma política que trouxesse bons resultados. Eu vi foi um aquecimento de discussão e pouco resultado. Eu sei que é cobrar muito de um período de 4 anos que a direita ficou no poder, mas eu acho que poderia ter feito muito mais. E isso me entristece e me deixa um pouco desanimado. Eu espero que nesse próximo pleito venha pessoas que estejam mais preparadas para, de fato, trazer alguma mudança e não preocupado com esquerda e direita, que eu acho que é o maior problema do nosso país hoje, chama-se esquerda e direita. Eu não acredito que nem a esquerda em sua totalidade, nem a direita em sua totalidade quer o mal para o país. Agora, a paixão política, a divisão entre, como se fosse uma torcida de time de futebol, dividir a família. Eu não vou na sua casa porque você é de direita, eu não vou na sua casa porque você é de esquerda, você não é meu amigo porque você é de esquerda, você não é meu amigo porque você é bolsonarista. Isso empobrece o debate.
Porque lá no Congresso Nacional, o que está acontecendo? O cara de extrema-direita, ele já fala algo preparado para gerar um corte. Ele não está preocupado ali em defender uma tese, em discutir algo. Se for da direita, nós vamos defender aqui, pronto. Se o projeto for da esquerda, nós vamos descriminalizar, vamos acabar com aquele projeto ali porque é de esquerda. Eu sei que isso faz parte do jogo político, mas quando eu vejo quando chegou a direita, nossa, a nova política, passou-se os 4 anos, a sensação que eu tenho é que evoluímos muito pouco. Você tem toda a razão, e eu falo para você o seguinte: na medida que eu estou discutindo com um amigo de esquerda, e a hora que eu tenho vários amigos, e eu sempre aprendi isso com meu pai e com a minha mãe, né? Eu estudei no Liceu de Goiânia. Liceu de Goiânia, rapaz, eu frequentei Grêmio. Na época do Santilo, eu queria quebrar o centro administrativo, né? Então, fiz parte desse conteúdo de esquerda, nesse período de esquerda. Eu tenho muitos amigos que pensam de esquerda e nós temos um fino trato, você precisa de ver. Alguns pensam, você não é de direita, você é de esquerda. Eu falei, não, é porque eu estou te ouvindo, você tem razão. A esquerda tem muito a acrescentar, né? Se ela largar um pouquinho essa paixão por Che Guevara, essa linha socialista iníqua, tem muito a acrescentar. A direita também tem muito a acrescentar. Eu acho que a esquerda ela é mais mobilizada do que a direita se esfarela, né? Eu acho que nós avançamos. Mas agora só, eu vou fazer um gancho, entre aspas, final, se você estiver encerrando, com o gancho inicial. Na medida que eu estou discutindo com você que é de esquerda e direita, tem um juiz ali deitando e rolando. Tem um ministro hoje no Brasil deitando e rolando. É justamente isso. Enquanto eu estou lá brigando, porque eu acho que eu sou o melhor do mundo por ser de direita e você acha que é o melhor do mundo por ser de esquerda, você falou tudo. O ministro está lá deitando e rolando. Então é preciso nós... o que hoje o brasileiro precisa hoje? Vamos elencar aqui os 11. Você que é de esquerda e você que é de direita. Vamos lá. Você vai falar um tópico, eu vou falar outro. É incomum? É. Então nós dois vamos trabalhar. Você promete que nós vamos fazer um casamento aqui agora? Esses 11 tópicos nós vamos trabalhar 4 anos. O resto nós vamos rolar no chão e brigar. Agora que eu voltar para esse tema, nós vamos abraçar e beijar. É assim. Então qual que é a minha proposta? Minha proposta é uma proposta de conciliação. Quero ser um conciliador. Eu vou te ouvir. Eu não vou nem discutir com você. Hoje eu vou te ouvir. Eu te amo. Eu vou te ouvir. E você vai trazer a sua demanda para mim. Amanhã eu posso falar que você vai me ouvir amanhã? É assim. Não dá para 2 pessoas ocuparem o mesmo espaço auditivo. Hoje você vai ouvir. E é assim que a gente vai melhorar as ferramentas de comunicação, de intersecção social. Só assim. Não tem outra forma. Pregar o amor. Ouvir mesmo. Aí você me pergunta, mas como é que eu vou ouvir com um cara do MST? Né? Ouve. Se ele cometer um crime, nós temos um poder judiciário para puni-lo. Você procura o poder judiciário para puni-lo, mas ouve ele. Vamos ouvir? Não finja que ouça, não. Então nós vamos evoluir desta forma, Josimar. Enquanto eu e você que é de esquerda, nós vamos nos degladiar, tem um sociopata deitando e rolando os direitos fundamentais da pessoa humana, a Constituição Federal, as leis esparsas do direito penal. Então é preciso enxergar. E a grande maioria, igual eu citei, a minha própria entidade, eles nem estão no Brasil. Estão na Suíça, na França, em Portugal, tomando champanhe, vinho do Porto de 50 mil euros. Enquanto nós estamos aqui, você com a sua foice e eu com o meu iPhone brigando aqui. Então é preciso que nós possamos acordar. Nós estamos lunáticos por prismas políticos que não vão nos levar a uma próxima geração de futuro, de pessoas grandes, pessoas que pensam grandes, de forma grande. Então é preciso que as pessoas despertem. Então o convite, dentro do nosso tema, é que você que nos ouve hoje nesse maravilhoso podcast, vai rodar o Brasil inteiro e o mundo, pode até pôr a legenda em inglês, é que possamos dedicar os nossos olhos para os nossos lares. Evandro, para a gente finalizar, para não ficar muito longo, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e fizesse uma síntese do que o eleitor precisa olhar para votar no próximo pleito. Ok. Eu defendo que o voto primeiro não seja obrigatório.
Se houver uma emenda constitucional que afaste o voto obrigatório, nós temos pessoas que irão se dirigir à urna de forma mais qualitativa. Mais qualitativa. E aí sim, você quando vai se dirigir a uma urna e vota com consciência, analisando o currículo do candidato. Currículo do candidato é quando você entrega, estou aqui, a minha vida está aqui para você analisar. Você vai me contratar? O que eu quero conversar com a sua audiência, Josimar, e lhe agradecendo reiteradamente pela sua oportunidade, é que as pessoas hoje são muito imediatistas. Nós temos que deixar de ser imediatos. O que eu quero dizer com isso? Você, quando vai comprar uma casa, uma fazenda, uma chácara, o que você faz? Você vai no terreno, visualiza o terreno, é bom, tem que fazer alguns ajustes, faz um contrato, registra esse contrato, depois você dá posse e você se torna proprietário. Então existe um namoro, um noivado e um casamento. E para você votar, tem que ser da mesma forma. Ah, mas eu voto. Aqui em Goiânia tem um vereador, acho que tem 200 anos, está na 30ª legislatura, né? E não tem a vergonha de fazer igual o Zambolt, né? De sair por cima. Respeitosas críticas e brincadeiras à parte. O que ocorre? É hora de você olhar minuciosamente o currículo do seu próximo candidato a vereador. Esse ano tem eleição para vereador e para prefeito de Goiânia. E Goiânia hoje passa por um terrível momento de corrupção que dispensa comentários nesse assunto do podcast. Então é preciso que haja um debate com o seu candidato. Enfrente o seu candidato. O que você fez nesses últimos 4 anos como vereador? Ou aquele que querem se lançar como vereadores, né? Quais são as propostas? Você tem coragem comigo no cartório agora registrar essa proposta comigo? Então, o desafio é este. Pessoal, para que nós possamos ter senadores fortes, é preciso que haja deputados federais fortes, deputados estaduais fortes e, principalmente, vereadores fortes. Por quê? Tudo começa em casa. Nós falamos aqui sobre casa, sobre lar, ativismo judicial, político. Brincamos aqui até de futebol, entre aspas. Não? É preciso que nós percebamos aonde nós estamos. Nós estamos à beira do precipício, porque nós não temos parlamentares fortes. Muitos parlamentares em Brasília têm inquéritos escondidos nas gavetas dos tribunais superiores. Então é preciso que haja, não vou falar faxina, mas que haja uma boa reflexão nos seus lares, para que você leve, né, pessoas do seu nível. Corrupto, vota em corrupto. Pessoa honesta, tenta votar em pessoa honesta. Obrigado, José Maia. Obrigado, Evandro. E com essa linda mensagem, a gente encerra mais um episódio do Josimar Pereira Podcast. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, porque esse podcast aqui vai arrebentar.